Fala, meu povo, tudo bem? Então, eu queria contar um pouquinho sobre um acontecimento que eu vivenciei hoje aqui no hospital e que me deixou assim bem incomodado, né? Tem uma sensação que eu não gosto de sentir, que é aquela vergonha alheia, sabe? E de alguém que é ali da sua equipe. Então, a gente tava numa visita, né, beira-leito, e havia, né, ali tem um padrão, né, da visita. O técnico de enfermagem que está responsável com o leito, ele vai fazer uma descrição breve ali do quadro daquele paciente, da condição clínica, e descreve ali, né, para todos os outros profissionais da equipe multiprofissional, na frente do paciente, com seu familiar, enfim, né? Então vai toda a equipe, né, multidisciplinar. Então vai o técnico, vai o enfermeiro responsável pelo leito, fisioterapeuta, nutricionista, vai o médico, se tiver, né, vai o psicólogo, toda a equipe que está ali responsável por aquela unidade vai passar junto, né? Então, a técnica que estava responsável pelo leito, hoje ela fez uma descrição que assim, eu senti ali, né, um incômodo pela a forma como ela estava despreparada, no sentido de saber o que falar na frente de toda a equipe, de modo a organização das informações. Não estou colocando aqui no mérito a capacidade técnica dela, né, de prestar os cuidados, mas aquele momento, né, onde ela tinha que apresentar aquela situação clínica, aquele quadro daquela paciente para toda a equipe, ela não estava tão preparada, né, na organização ali do conteúdo, das ideias, e que, bom, é normal, às vezes a pessoa não tem um preparo, né, não tem ali ainda um domínio sobre essa questão da apresentação clínica. Para quem já apresentou, né, um estudo de caso, sabe como é difícil, né, o estresse que é envolvido. Mas eu acredito que é algo que é da rotina, né, daqui do hospital. E aí, ela foi falando, né, as informações de uma forma tão desencontrada, meio embolada, sem uma ordem, lógica entre as informações, e aquilo foi me incomodando, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso falar com essa pessoa, né? Então, o que que acontece? Então eu pensei ali, né, o que elaborar, o que conversar, e aí me veio na mente, né, uma ferramenta que é utilizada justamente para isso, né, nas visitas diárias na beira-leito, que é o Fast Hug, e ele tem umas variações, né? E aí eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês, de que forma que a gente pode desenvolver essa visita à beira-leito de forma prática, né? De modo que quando você for questionado ali sobre como é que aquele paciente se encontra, você vai conseguir dizer numa ordem lógica ali todas as informações que dizem respeito àquele paciente e o que pode ser feito por ele naquele dia, né? Então eu levantei aqui que a gente tem, de modo geral, né, são 7 pontos que a gente pode observar, né? E aí eu vou trazer um pouco desses 7 pontos e vou entrar numa variação do Fast Hug, que é o Fast Hug Speed. E aqui, então, vamos lá. O primeiro ponto, né, que é interessante a gente observar com o paciente que está internado, né, principalmente numa UTI, é interessante conhecer qual é a história clínica desse paciente. E não ficou legal isso, né? Para começar, a gente vai em cima da queixa principal, né? O que que trouxe esse paciente aqui para o hospital? Às vezes tem um membro da equipe que ainda não conhece, ou então é interessante recapitular um pouquinho sobre qual é o contexto daquele paciente naquele setor. Então, a queixa principal é o primeiro ponto que a gente tem que trazer, no sentido de conhecer aquele paciente, qual é a história dele, né? O que que trouxe ele para cá? Então, se ele trouxe ali por conta de uma infecção, um procedimento cirúrgico, algum trauma, essa é a queixa principal, o que que trouxe ele para cá, né? E aí, nesse ponto, é interessante pontuar de forma cronológica quais foram as etapas que ele chegou ali, né? Foi um paciente que chegou pelo pronto-socorro com um AVC isquêmico, passou, né, pela hemodinâmica para fazer uma trombectomia, passou, né, ali ainda no pronto-socorro para uma trombólise. Nessa fase ele aguda, ele teve, né, reversão dos sintomas, ele melhorou, agora ele veio para UTI, e aí nesse momento agora ele está investigando o porquê daquele AVC.
seria isso, né? Uma ordem cronológica de onde ele veio, por onde ele passou, o que aconteceu com ele. E normalmente ele está aqui na UTI, né? Ou então o paciente entrou com uma dor abdominal, alguma coisa assim, lá no pronto-socorro, diagnosticou um apendicite, então foi submetido a uma cirurgia abdominal de emergência, né? Para uma apendicectomia, subiu, ele está agora. Complicou, foi para UTI, ou então ele está na enfermaria porque já está ali no pós-operatório, está tudo bem. Conhecer a história do paciente, de onde ele veio, por onde ele passou e o que ele está fazendo aqui agora, né? Qual é a demanda dele aqui agora? Ele está aqui para concluir um ciclo de antibióticos, enfim. Qual é o objetivo dele aqui no meu setor agora, né? E se tiver alguma questão, né, da história de vida pregressa desse paciente, considerar, né, porque a gente pode ter ali algum fator que vai interferir nesse momento, né, nessa terapia atual. Às vezes é um paciente que já tem alguma comorbidade, ou então já faz uso de algumas outras medicações que devem ali sofrer uma reconciliação medicamentosa nesta internação, né, e tudo isso deve ser acompanhado. E partindo disso, a gente então começa a entrar em outros detalhes, né? Como é que está o estado atual desse paciente? E aqui cabe abrir, né, o Fast Hug, né, o Fast Hugs BID, que é o que? É você começar pelo F, o F vai ser o Feed, que é a alimentação, a avaliação, né, de como é que está o estado nutricional desse paciente. Então, se ele está se alimentando, qual a via que ele recebe a alimentação? É via oral, é por algum tipo de sonda, ou então não é por nenhum tipo de sonda, nem por via oral, é uma nutrição parenteral. Bom, a gente precisa pontuar isso. Ou então, do contrário, é um paciente que precisa ficar em jejum. Ele está em jejum por conta de algum procedimento cirúrgico que ele ainda vai, né, ser submetido, ou porque ele tem alguma condição clínica que impede ele de se alimentar naquele momento, né? O A, né, na sequência, está relacionado à analgesia, né, o controle da dor desse paciente, como é que está sendo feito esse controle da dor, está sendo suficiente as medicações que esse paciente já tem prescrito para dor, né, isso precisa ser otimizado, como é que está esse controle da dor para esse paciente, né, de modo que ele fique confortável. No S, né, seria sedação, nesse sentido, né, se for um paciente que está na UTI, já está sob sedação, está avaliando se aquele nível de sedação, né, ainda é necessário, talvez não seja necessário diminuir essas drogas, né, sedativas, justamente aí para fazer um bom controle da evolução neurológica desse paciente e evitar, né, a gente ter aí a resistência, né, a essas substâncias, visto que esses benzodiazepínicos, né, eles causam, né, a dependência física, e aí depois para retirar essas medicações tem um trabalho aí trabalhoso. O T no FAST vai ser relacionado a tromboprofilaxia, é basicamente a prevenção, né, de tromboembolismo pulmonar, né, quando a gente tem um paciente que está imóvel por muito tempo, ele não deambula, não tem aquela movimentação ativa, aí a gente tem que fazer a tromboprofilaxia. Essa tromboprofilaxia pode ser com medicamentos, né, como por exemplo o uso do Clexane, mas também, né, de forma mecânica, né, com a compressão pneumática, as meias de compressão, isso tudo vai auxiliar aí um bom retorno venoso nos membros inferiores e a gente consegue prevenir aí a TEP, né? Entrando na segunda palavrinha do Fast Hug, a gente vai ter então Hug. Aqui o H, ele está relacionado à head, né, a altura da cabeceira da cama, né, a gente tem que se certificar de que se não há nenhuma contraindicação sobre elevação da cabeceira, que ela fique, né, mantida pelo menos a 30 graus, né, para que o paciente tenha ali, né, um bom movimento respiratório, tenha um bom retorno venoso e também, né, não tenha ali um risco, né, então que a gente consiga diminuir o risco de broncoaspiração, né, com a cabeceira mais elevada, principalmente nos pacientes que estão com sondas. O U no HUG está relacionado à prevenção de lesões por pressão, né? O U vem aí de úlcera por pressão, só que na nossa linguagem, né, a gente vai ter aí prevenção de lesões por pressão, né? LPP.
E o G está relacionado a controle glicêmico, né? Então a gente avaliar se o paciente está sempre mantendo ali a glicemia dentro de parâmetros fisiológicos normais. Bom, no Fast Hugs, a gente vai acrescentar um S nesse final, e esse S é a avaliação de respiração espontânea, como é que está o padrão respiratório desse paciente, né? Então, quando a gente avalia, a gente vai avaliar como é que está a capacidade dele respirar em ar ambiente, ele necessita de algum tipo de oxigenoterapia ou não, né? Como é que está o padrão respiratório desse paciente. Por último, BID, a gente vai ter aí B sendo controle intestinal, né? Existe alguma necessidade de intervir ali quanto à necessidade intestinal, resumindo, né? Evacuação intestinal, se o paciente precisa de alguma terapia laxante ou não precisa, né? Ou se há alguma dificuldade, se não precisa, pontua, né? O I está relacionado, né, a catéteres. Esses catéteres podem ser catéteres venosos, né, venosos centrais ou periféricos, e também catéter vesical, né, a sonda vesical de Demora. É a avaliação e descrição, se ainda é necessário, como é que está o estado desses catéteres, quanto tempo já tem que eles foram instalados, a necessidade de se fazer a troca, o rodízio daquele sítio de punção, por exemplo, né? A sonda vesical de Demora, né? Há quanto tempo ela foi passada, ela ainda é necessária, tudo isso também deve ser avaliado. E o D vai ser o descalonamento de antibióticos, né? A avaliação, por quanto tempo o paciente já estava fazendo uso de antibióticos, qual é a necessidade dele ainda, né, daquela dose, pode ser diminuído, pode ser, ou deve ser trocado por algum outro tipo de antibiótico. Bom, resumindo, né, aí a gente fecha, né, com alguns comentários gerais que aquele paciente pode necessitar, se ele tem ali alguma consideração, né, de medicamentos de SOS, ou então alguma alteração nos parâmetros vitais, ou alguma intercorrência que possa ter acontecido naquele dia, né, e isso se pontua para fechar ali algumas orientações gerais que aquele paciente necessita e que a equipe, né, deve ser alinhada com essas informações. Bom, dito isso, se organizar, né, essas informações direitinho e você construir ali na sua visita, né, na sua avaliação diária do paciente, você consegue trazer para toda a equipe um panorama geral de como aquele paciente se encontra e quais são as necessidades que ele apresenta e que cada membro da equipe, de acordo ali com a sua particularidade profissional, pode, né, auxiliar ele a ter uma melhora naquele ponto específico. Ok? Bom, eu espero que traga algum esclarecimento para vocês sobre o que falar, né, durante a apresentação na visita diária na beira-leito, né, de modo que você não passe vergonha ali, né, não sabendo o que dizer, ou então só olhando o prontuário e reproduzindo ali informações que talvez você não tenha tanto domínio, ou de que forma que você vai apresentar aquelas informações e que pode trazer ali algum tipo de constrangimento. Às vezes você não vai saber desse constrangimento. A gente vive numa realidade onde a gente tem situações onde até mesmo profissionais da saúde podem ser os pacientes. Ou então imagina, se você passa uma visita beira-leito e não sabe, não tem ali, né, não se apropria da história do paciente, não tem uma segurança no que você vai estar falando sobre aquele caso, você pode passar ali por uma situação constrangedora de descrever uma situação que aquele paciente, ele não é um paciente leigo, ele vai entender o que você está falando e ele não vai reconhecer ali sobre o que você vai estar falando sobre a história dele, ok? Bom, e se você já passou por algum tipo de situação, né,
né, onde você teve dificuldade na organização dessas ideias, dessas informações, na hora de evoluir um paciente, na hora de passar o caso, né, para um colega ou para outro profissional de saúde, ou até mesmo para o seu professor, né, deixa aqui nos comentários qual foi esse perrengue e a gente vai conversando. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante, e não deixa de se inscrever aqui na minha página, no meu canal, deixa seu joinha e pode contar comigo, qualquer coisa é só chamar. Um abraço!